Licemaldo da Silveira, nós queríamos agradecer a presença de todos e todas, o prestígio que vocês nos trazem ao participar desse seminário, agradecer imensamente a parceria com o IBGE, através do Dr. Roberto, um parceiro de longa data do Programa Qualifica, agradecer também a todos os parceiros do Programa Qualifica, neste evento mais especificamente representados pela FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, e pela UVESC. Dizer que o objetivo desse seminário é disseminar essa cultura da utilização das ferramentas do IBGE, principalmente para que as cidades possam desenvolver políticas públicas de forma mais precisa, né, com indicadores e informações que possam dar segurança aos nossos legisladores e também aos administradores e gestores das cidades. Então, é importante o trabalho do IBGE e nós, Dr. Roberto, estamos muito honrados em tê-los nessa parceria, pois sabemos da importância desse conteúdo que vocês trarão ao longo desse mês ainda no mês de agosto e até o mês de novembro, né, de uma forma bastante leve, com palestras quinzenais, somente nesse mesmo período que nós teremos um intervalo apenas de uma semana. Então, vai dar tempo para que todo mundo absorva os conhecimentos, conheçam as ferramentas, façam os exercícios e depois a gente retoma. Esperamos que que esses nossos encontros sejam proveitosos e que tragam realmente resultados aí para as prefeituras e para as câmaras de vereadores. Queria lembrar aos participantes que todos aqueles que ficarem até o final do curso, ou pelo menos durante 75% da realização desse seminário, terão direito a um seminário, a um certificado, que depois o Mota, que é o nosso responsável pela Secretaria Acadêmica, vai explicar melhor como é que funciona. Da mesma forma, dizer que as inscrições continuam abertas, até porque a partir do próximo encontro será exatamente onde os conteúdos serão aprofundados. Então, é muito importante que todos que estejam aqui hoje, na abertura desse evento, sejam reprodutores para divulgarem esse evento que nós julgamos aqui na escola, junto com a FECAM, com a UVESC e com o IBGE, ser de suma importância para o desenvolvimento das cidades, para o planejamento das ações de uma cidade e também para os pesquisadores. Tenho certeza que muitos pesquisadores de universidades e pessoas interessadas no tema também estão participando desse evento. Então, agradeço imensamente mais uma vez aos nossos parceiros. Espero que todos possam realmente aproveitar bastante. Estamos à disposição durante o curso. O Mota Pires, esse moço que aparece aqui à minha esquerda no vídeo, montou um grupo de WhatsApp para trazer informações durante esse período de seminário. Então, nós pedimos encarecidamente que esse grupo seja utilizado somente para essas informações, da mesma forma que na medida que forem entrando outras pessoas inscritas, a gente vai incluindo no grupo. Muito obrigado, um bom dia a todos. Então, convido aí o professor Roberto para também fazer essa saudação e, em seguida, já iniciar a palestra junto com o professor Tiago. Excelente. Bom, muito bom dia a todos. Bom dia. Paulo, primeiramente eu gostaria de agradecer a essa parceria com a Escola do Legislativo. O IBGE, de fato, há bastante tempo é presente no projeto Qualifica, que realmente é um projeto fantástico, que une aí várias organizações federais, estaduais e municipais. E nesse projeto, especificamente, a gente está junto aí com a UVESC e com a FECAM, especialmente porque as informações do IBGE elas são muito utilizadas pelos municípios, né? Então, a gente sempre acredita, eu falo isso com bastante entusiasmo e com bastante ênfase,
que as prefeituras elas são os clientes principais, digamos assim, das informações do IBGE. Eu sempre uso também uma frase, né, que tem sido dita por bastantes bastantes políticos, né, na verdade, que assim, o cidadão ele não mora na União e nem no Estado. O cidadão ele mora numa residência, num logradouro que fica no município. E o IBGE, por meio de suas pesquisas, ele mostra como vive esse cidadão, em que condições ele vive, quem é esse cidadão, de tal sorte que o administrador municipal possa desenvolver políticas públicas que sejam mais adequadas à realidade daquele cidadão. Entretanto, né, o IBGE tem uma infinidade de pesquisas e muitas vezes a população não conhece essas nossas pesquisas e muitas vezes até o administrador municipal não as conhece também. Então, por uma iniciativa muito feliz, na minha visão, da Escola do Legislativo, a gente está tendo essa oportunidade, através de um ciclo de seminários que vai, como o Paulo falou, até novembro, a gente vai poder apresentar todas essas nossas pesquisas, e também a gente vai ter, se tudo correr bem, no ano que vem, uma etapa presencial, um novo ciclo de encontros, só que daí presencialmente, de tal sorte que a gente possa mostrar aos participantes como que a gente consegue acessar essas informações. Então, a ideia é que nesses, se eu não me engano, 8 ou 9 encontros que nós teremos até novembro, quinzenalmente, com exceção do próximo, que é daqui a uma semana, que nós consigamos mostrar cada uma dessas pesquisas que o IBGE desenvolve, de tal sorte que o administrador municipal, o universitário, enfim, a pessoa que se interessar pelo tema, possa conhecer a pesquisa e saber como melhor usufruir desses dados que o IBGE realiza. No dia de hoje, a gente vai mostrar um pouco esse projeto, vai falar um pouco do censo demográfico, e esses encontros até novembro, eles vão servir também como uma maneira de a gente fazer um aquecimento para o censo demográfico, que é a principal atividade do IBGE. Assim como no TSE, por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral, a principal atividade, digamos assim, ou o ápice das atividades daquele tribunal são as eleições. No IBGE, o ápice das nossas pesquisas é o censo demográfico, que serve como âncora para uma série de outras pesquisas. Então, esse conjunto, esse ciclo de palestras vai servir também para que nós façamos esse aquecimento para o censo demográfico que vai ocorrer no ano que vem, no ano de 2022, e este a principal atividade do IBGE, que serve como subsídio, que serve como insumo para a administração municipal traçar as suas políticas públicas. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o IBGE, sobre o censo demográfico, e vamos descrever essas próximas etapas que nós teremos. Essa apresentação ela vai ser dividida em duas partes. Primeiro, eu vou falar um pouco, e depois fala o nosso colega Tiago Bittencourt, de tal sorte que nós devemos levar mais ou menos de 40 a 50 minutos, e aí, obviamente, ao final a gente abre para as dúvidas que, porventura, haja acerca do assunto. Bom, então, eu já vou compartilhar aqui a nossa tela. Bem, inicialmente eu coloquei essa tela que eu acho que é muito importante a gente dar os créditos, né, para aqueles parceiros que estão conosco nesse evento, né? Então aí o IBGE, a Escola do Legislativo, que fazem parte do Qualifica, a Assembleia Legislativa, por óbvio, e nesse caso mais específico a FECAM, que é um grande parceiro do IBGE. Desde já quero mandar um abraço ao presidente da FECAM, atual presidente, que, como de costume, né, todos os presidentes que sucedem na FECAM, eles acabam dando apoio ao IBGE nos 295 municípios aqui catarinenses, e também a União dos Vereadores de Santa Catarina, a UVESP, que também é um grande parceiro do IBGE.
qual que é o tema, então? Né? Como eu falei, eu, Roberto e o Tiago vamos fazer essa apresentação e, basicamente, no dia de hoje, nós vamos falar quem somos, o que fazemos, como nós podemos auxiliar os municípios. Isso é fundamental. Como as informações do IBGE podem servir de subsídio, servir de insumo para as políticas públicas, especialmente nos municípios. Uma breve apresentação. Meu nome é Roberto, eu tenho na minha formação acadêmica, consto um pós-doutorado em Administração Pública pela Universidade Federal de Viçosa. Sou também doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento aqui pela UFSC de Santa Catarina, com doutorado de sanduíche na Escola de Altos Estudos Comerciais de Montreal. Sou mestre em Administração também pela UDESC, aqui de Florianópolis, e especialista em Administração, e tenho bacharelado em Ciência da Computação e em Administração de Empresas. Além de ser o chefe da unidade estadual aqui do estado de Santa Catarina, eu também atuo como professor na docência há aproximadamente 15 anos. Então, estar numa sala de aula, mesmo que seja uma sala de aula virtual, também é uma atividade que me traz bastante satisfação, e por isso aceitamos o convite do Paulo para que pudéssemos ministrar parte deste seminário. Eu sempre gosto de iniciar as palestras e as conversas sobre o IBGE por meio da nossa missão institucional. Eu acho ela de fundamental importância. O IBGE tem como missão retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade, ao exercício da sua cidadania. Essa missão ela traduz muito o que é o IBGE. Para o IBGE, a gente acredita que o cidadão ele só consegue exercer plenamente a sua cidadania se ele tem conhecimento da sua realidade. Se ele sabe como vive, como seus pares vivem, como é o país, como ele está distribuído, como a economia está distribuída, como está a ocupação do território. Tendo este conhecimento, o IBGE acredita que o cidadão exerce plenamente a sua cidadania. Bem, e este conhecimento, né, ele é fornecido à população por meio das pesquisas do IBGE. E, diariamente, o IBGE fornece à sociedade esses retratos, essas radiografias, por meio das informações geográficas e estatísticas. Eu sempre faço um desafio aos meus interlocutores do seguinte: olha, hoje à noite, você chegando em casa, você liga a televisão à noite e eu garanto que você vai assistir, que você vai ver uma pesquisa do IBGE ou a famosa frase, segundo dados do IBGE, segundo o IBGE. E nos jornais, e atualmente também, se nesse momento você abrir qualquer portal de notícia, eu garanto para você que você vai encontrar alguma informação, segundo dados do IBGE. Isso é a nossa marca, que traz consigo uma credibilidade. E é isso que a nossa missão traduz, esta credibilidade e a divulgação de informações geográficas e estatísticas para que o brasileiro possa plenamente exercer a sua cidadania. E com o objetivo de cumprir essa missão, o IBGE ele tem uma série de atividades. Ele identifica, mapeia e analisa o território, ou seja, a parte de cartografia do Brasil, a construção dos mapas, das divisões, a expressão das divisões territoriais políticas do país é feita pelo IBGE, respeitando, obviamente, a legislação, mas nós é que traduzimos isso em mapas, né, por meio da cartografia. O IBGE conta a população, mostra como a economia evolui através do trabalho e da produção das pessoas, ou seja, o IBGE mostra como está o mercado de trabalho e a renda da população e como isso se traduz na produção de riquezas por meio da divulgação do PIB, informa como a população vive. Então percebam que o IBGE tem uma série muito grande de atribuições, inclusive constitucionais, que dão suporte ao cumprimento da sua missão institucional. E para que nós consigamos fazer e cumprir todos esses objetivos, o IBGE está presente em todos os estados da federação e no Distrito Federal. São 27 unidades estaduais, como nós chamamos. E nós temos agências municipais em mais de 500 municípios. E aí nós temos essa distribuição que vocês podem ver aqui no mapa
através dos nossos pontinhos. Aqui em Santa Catarina, mais especificamente, nós estamos presentes em 21 localidades. A localidade mais recente, digamos assim, é o município de São José, que nós inauguramos a agência em 2019, salvo se a minha memória não está me traindo. E aí vocês podem perceber por meio desse mapa, você aí que está nos assistindo, consegue identificar qual é a agência do IBGE que está mais próxima da sua cidade. Você consegue perceber que a distribuição geográfica das nossas agências, ela segue aproximadamente a distribuição da população catarinense, né? A gente está mais concentrado no litoral e no extremo oeste, e no meio oeste a gente está um pouco mais disperso, e ela também representa a distribuição econômica e do potencial econômico do Estado, né? Então, essa é a nossa distribuição, mas com essas 21 agências a gente consegue cobrir os 295 municípios de Santa Catarina e todos os nossos representantes, em um momento ou outro, acabam visitando as agências, visitando as prefeituras, e nós temos, historicamente, um contato muito presente com os municípios. E ainda, como objetivos das estatísticas oficiais, como eu falei, a gente retrata as condições econômicas, sociais e ambientais, fornece subsídios para o planejamento, execução e acompanhamento das políticas públicas, talvez esse seja o principal objetivo das nossas pesquisas para o administrador municipal, e dá suporte técnico às tomadas de decisões. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando eu falar sobre o censo, né? Mas é fundamental, por exemplo, saber como que está o saneamento básico de determinado município, para saber onde que a gente vai, onde que o prefeito, por exemplo, vai atuar com mais ênfase para melhorar as questões sanitárias naquela região, ou a construção de uma creche, ou de um hospital, ou de uma escola pública, mas nós falaremos isso um pouco mais adiante. Bem, dentre as nossas estatísticas sociais e demográficas, né, por meio das nossas estatísticas sociais e demográficas, a gente produz uma série de informações, né, sobre as características da população brasileira. Aqui eu coloquei algumas delas. Então, a gente sabe como que a população está distribuída por idade, sexo, cor ou raça, educação, o nível de emprego e rendimento, condições de trabalho e saúde, moradia, como que é a característica da moradia, se essa moradia tem esgotamento sanitário, se tem água encanada, quais são os eletrodomésticos que aquela moradia tem. Mas esse gráfico que eu coloquei à direita, eu convido todos vocês a prestarem bastante atenção nesse momento. Esse gráfico que eu coloquei, ele é uma das principais resultantes do censo demográfico, por exemplo. Ele mostra a distribuição da população brasileira por faixa etária entre homens e mulheres, por exemplo, né, por sexo. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Nesse momento, se eu não me engano, ontem nós tivemos aqui em Florianópolis, por exemplo, a vacinação de pessoas acima de 30 anos. Se eu não me engano, era essa faixa, ou 32, alguma coisa assim. Então, percebam que aqui a gente tem, olha, como que está a população de 30 a 34 anos, qual é o volume de pessoas que nós temos entre mulheres e homens. Então, percebam que essa informação ela é fundamental nesse momento, agora que nós estamos passando por uma pandemia mundial, por sinal. Porque a vacinação ela tá sendo feita por faixas etárias. Então, por exemplo, para saber a quantidade de vacinas, eu preciso saber como que está distribuída a população por faixa etária. E também saber nos próximos passos, olha aqui, quando eu estiver vacinando a população de 15 a 19 anos, qual é o volume, o quantitativo de vacinas que eu vou precisar. Então, percebam que essa é uma informação vital para esse caso. Mas nós temos uma série de outras informações, e eu vou mostrar um pouco mais adiante, que são fornecidas pelas nossas pesquisas e que são utilizadas de maneira prática pelo administrador municipal. Este caso aqui que eu estou mostrando é o caso que está acontecendo nesse momento. Quer dizer, a gente precisa saber qual é o quantitativo de pessoas na faixa de 25 a 29 anos para o próximo passo da vacina aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, no Brasil. Então, percebam
a importância das informações do IBGE para o planejamento das ações e das políticas públicas realizadas pela administração municipal. E aqui também convido-os para prestarem bastante atenção nesses gráficos, né? Nós temos aqui no canto superior esquerdo uma distribuição da população entre homens e mulheres por faixas etárias, que veio do Censo Demográfico de 1970. Perceba que a expressão pirâmide etária era muito bem adequada para a realidade da população em 1970 aqui no Brasil. Então, nós tínhamos, percebam que entre homens e mulheres está mais ou menos 50-50 em todos os cenários. Mas, em 1970, nós tínhamos uma base da pirâmide muito grande, que refletia o modo de vida da população. Era muito comum que as pessoas tivessem muitos filhos. Eu sou oriundo dessa geração, eu sou de 76, e a minha mãe e meu pai tiveram 5 filhos. Então, eu fiquei no censo de 80, eu apareci nessa base da pirâmide. Então, percebam que a pirâmide era muito larga embaixo. Então, o administrador público municipal tinha que ter muita atenção em fornecer e direcionar recursos para a atenção básica da saúde da primeira infância, como assim a gente diz, na construção de creches, na atenção ao ensino fundamental, que é responsabilidade do município, e, obviamente, você tinha que ter atenção à terceira idade, né, como era um conceito antigo das pessoas acima de 60 anos, isso já está um pouco obsoleto, esse conceito, mas percebam que no topo da pirâmide a expectativa de vida era muito pequena. Aí, no censo de 2010, que é o último que nós temos, percebam que houve uma mudança na forma desta pirâmide, que ela não está mais parecendo uma pirâmide, ela está mais parecendo aquele brinquedo que a gente utilizava quando era criança, parece um peão, né? Aquele peão de madeira. Então, percebam que a gente já tem um alargamento aqui das faixas ali entre 20 e 34 anos e uma redução na faixa de 0 a 4. E a projeção para 2030 é bem mais diferente ainda, a gente tem quase que um retângulo. Então, percebam que o administrador municipal, de posse dessas informações, ele percebe que na década de 70 ele tinha que direcionar muitos recursos para atenção à primeira infância e talvez um pouco menos para a população acima de 60 anos. Agora, percebam que a população acima de 60 anos é praticamente igual à população, ou melhor, a população acima de 60 anos é maior do que a população abaixo de 4 anos. Né? Então, isso muda toda a expectativa de distribuição de recursos. Eu, certa ocasião, estava conversando com o prefeito de Tubarão, ex-presidente da FECAM, Ponticelli, e ele estava me dizendo, poxa, a gente tem um problema, porque hoje a gente contrata, por exemplo, professores do ensino fundamental, e esse professor ele vai trabalhar 30, 35 anos, né? Só que daqui a 30, 35 anos, talvez eu não precise mais dele. E realmente ele tinha razão, porque talvez daqui a 30, 35 anos eu não tenha uma população que demande este professor. Então, eu não quero causar aqui polêmica, mas é um fato que vai haver uma diminuição muito grande nessa população de 0 a 10 anos, por exemplo, e vai aumentar, por outro lado, uma necessidade de direcionamento de recursos para esse pessoal acima de 60 anos. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só voltar. Eu vi que vocês não estavam me vendo aqui, né? Eu só estou voltando aqui. Eu só queria ver se a Patrícia está aqui ainda. Deixa eu ver. A Patrícia, se ela só pode abrir o vídeo dela, ou abrir o microfone, se ela ainda estiver ali, para saber se... Como eu comecei a falar e eu sempre me empolgo e acabo falando muito rapidamente, eu não sei se o pessoal está me escutando bem.
Patrícia ou o próprio Cleiton, que eu estou vendo aqui, se puder me dar um feedback se está... Danilo de Blumenau, estou ouvindo bem, chefe. Perfeitamente, Beleza. Roberto. Excelente, muito obrigado. Então eu vou voltar, porque na verdade o vídeo estava desligado, e eu falei toda essa parte aí com o vídeo desligado, mas o mais importante são essas informações. Bem, então eu vi que agora nós já temos quase 50 pessoas na sala, e eu queria só avisar que se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir colocando ali no chat, e também ao final dessa apresentação, a gente vai abrir para que vocês possam fazer, se tiverem interesse, fazer a apresentação, fazer um questionamento pelo microfone. Bem, e aí nós temos uma série de estatísticas sociais demográficas, né? Depois o Tiago vai falar sobre cada uma delas, e eu lembro que cada uma dessas pesquisas vai ser objeto de seminário, de uma palestra específica. Então a gente tem a mais conhecida delas, que é a PNAD contínua, que mensalmente a gente fornece dados, né? Sobre esta pesquisa, dados sobretudo de emprego e renda, além de outros suplementos, como nós chamamos, né, como a força de trabalho da mulher, a questão dos pretos e pardos, né, como que eles estão inseridos no mercado de trabalho, e uma série de outras informações que vão ser objeto das nossas palestras seguintes. A PENS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Educando, que também é uma pesquisa fundamental para a administração municipal. A pesquisa do orçamento familiar, que a gente identifica como que é o orçamento das famílias, quanto que elas direcionam do seu orçamento, dos seus recursos para o consumo de alimentos, por exemplo, que alimentos são esses. Nós temos também a Pesquisa Nacional de Saúde, a do Registro Civil, que é subsídio para a gente saber quais são, como que é como que está a questão dos matrimônios, está havendo mais casamentos ou separações, e também os óbitos e os nascimentos, os novos nascimentos. A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, outra que é fundamental para a administração municipal, e, finalmente, a Munic, lembrando que a gente tem outras pesquisas, mas a gente selecionou essas. A Munic é uma pesquisa que vai a todos os municípios catarinenses e ela tem o intuito de identificar como que é a gestão municipal, quais são os recursos que há nas prefeituras, como que a administração municipal trata as questões de informática, se já está informatizado o atendimento, como que funcionam as secretarias. Inclusive, nós teremos uma edição da Munic esse ano. E nós temos as pesquisas agropecuárias, né? A principal, a gente tem pesquisas regulares agropecuárias, que são amostrais, mas nós temos o censo agropecuário, cuja última edição foi em 2017, e aí nós conseguimos, e Santa Catarina é muito importante, essa pesquisa é muito importante para Santa Catarina, porque nós temos uma produção agrícola e pecuária muito grande, a indústria agropecuária, sobretudo no oeste do estado, com a produção de aves e suínos, né, sobretudo aqui em Santa Catarina, nossa produção de gado bovino é ainda muito baixa, mas nós temos uma produção muito grande de suínos e aves, né, sobretudo no oeste do estado. A indústria da proteína animal é muito forte aqui no estado, e a gente consegue ver como que está nas nossas pesquisas trimestrais o abate de animais, a produção de couro, leite, ovos, enfim, a gente traça também uma radiografia. Então percebam, e o objetivo desse nosso encontro hoje é justamente esse, percebam que a diversidade das pesquisas do IBGE é muito grande, e muitas vezes a gente lembra das pesquisas do IBGE só no censo demográfico ou quando o PIB ou o desemprego, ou desocupação, como nós chamamos, ele é divulgado. Mas nós temos uma infinidade de pesquisas, e é fundamental para nós que o público-alvo dessas pesquisas conheça o seu conteúdo. E é para isso que a gente está aqui hoje. E a gente tem as pesquisas econômicas, né? A gente tem a pesquisa anual da indústria, da construção civil, do comércio de serviços. Essa vai até
o substrato dela vai até as capitais, né? Então a gente tem dados para o município de Florianópolis e dados para o estado. Embora ela não seja estratificada para todos os municípios, é fundamental que a administração municipal conheça como que está o desenvolvimento da construção civil, por exemplo, da indústria, no estado de Santa Catarina. E ela também é uma pesquisa mensal, ela tem substratos mensais e anuais, ok? E Santa Catarina sempre acaba se destacando nessas pesquisas, né? A gente sempre tem um nível de ou normalmente nós temos um nível de desocupação muito baixo, normalmente é o menor do país, mesmo nos tempos de pandemia. E, finalmente, a gente tem o índice de preços, né? A inflação, né, como é comumente conhecida, ela também apresentada pelo IBGE, através dos seus dois principais índices, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor e o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é o IPCA. Então, esses indicadores fazem parte do que nós chamamos de contas nacionais. E aí, nesta segunda etapa, quando a gente já está aí com mais ou menos 15 minutos de apresentação, eu falo um pouco sobre as pesquisas, sobre as estatísticas sociais e demográficas. Então, elas são elaboradas com base nos levantamentos domiciliares, né, são presenciais, por mais que nesse momento nós estejamos fazendo ela por telefone. E a gente tem, por exemplo, a PNAD contínua, que é uma das principais pesquisas. Mas todas elas têm o censo demográfico como núcleo estruturador. Eu acho que alguém abriu o microfone aí, está dando um ruidinho, se puder, por gentileza. Vamos lá. Bem, e é sobre o censo demográfico que eu convido todos os senhores e senhoras a fazer uma viagem no censo demográfico aqui no estado de Santa Catarina e já convidá-los a divulgar essa importante pesquisa, essa importante atividade que o IBGE desenvolve no Brasil todo, né? O censo, é importante lembrar, que é a única pesquisa domiciliar que vai a todos os municípios brasileiros. Então, nós vamos visitar em 2022 5.570 municípios. Realmente é uma tarefa hercúlea. Eu costumo dizer que a gente movimenta quase 200 mil pessoas, ou mais de 200 mil pessoas, melhor dizendo, e é uma movimentação de pessoas num território só comparado é a maior movimentação de pessoas no território em tempos de paz, né? Para ter essa movimentação toda num período de 3 meses só numa guerra, por exemplo. Então a gente costuma dizer isso, que em tempos de paz é a maior movimentação de pessoas. E aqui eu já coloquei alguns municípios aqui da nossa bela Santa Catarina e já antecipadamente peço desculpas àqueles que estão assistindo e não estão vendo o seu município aí na tela. E retratar o Brasil é realmente um desafio para o IBGE. E o censo 2022 vai ser um desafio ainda maior. Mas eu lembro aos administradores municipais que as informações que o IBGE vai trazer, elas vão ser fundamentais para os próximos 10 anos de todos os municípios. Então a gente vai identificar qual é a população brasileira, em que condições vive, como ela se distribui no território nacional e mesmo como que ela se distribui nos limites do município, se há novos assentamentos, se há novos loteamentos, melhor dizendo, se há novos bairros que surgiram à revelia da administração municipal, como anda a educação das crianças e quais são as condições de emprego e renda, e isso para ficar apenas num pequeno substrato do que o censo demográfico vai descrever. Eu lembro que o questionário do censo, ele tem, o questionário básico, ele tem mais de 25 questões, 26 questões, mais especificamente, e o questionário da amostra tem 76, que é um questionário maior, ele tem 76 questões. Então, realmente, é uma radiografia que vai mostrar a realidade do país. E ele vai ocorrer nos meses de junho, julho e agosto de 2022. E é importante a gente dizer que a administração municipal é fundamental para esse processo. Fundamental para esse processo. Porque é a administração municipal que, nesse momento, pode abrir as portas dos domicílios para que o IBGE possa fazer o seu trabalho. E o resultado do censo, por que é tão importante? Porque, além das políticas públicas, como eu falei aqui, né, então,
quer dizer, o administrador vai saber como que está o saneamento básico, como eu falei, se determinada município, como que a população está vivendo, se tem ou não fossa séptica, se tem ligação na rede de esgoto, se tem água encanada, se tem televisão, se as pessoas estão empregadas, quantos filhos têm, se houve a migração. Nós tivemos nos últimos anos uma migração muito grande de pessoas de outro país para cá. Então, nós temos hoje imigrantes aqui, sobretudo da Venezuela e do Haiti, que mudou realmente a realidade de muitas cidades, aqui em Santa Catarina, por exemplo. Então, o censo vai mostrar isso para que o administrador municipal possa desenvolver políticas públicas para atender essa população. Mas, para além disso, uma outra coisa que muitas vezes as pessoas não conhecem, a representação política no país também é determinada pelos dados do censo. Então, de acordo com a população de determinado município, estado, vai haver uma alteração no número de deputados federais de cada estado, o número de deputados estaduais, o número de vereadores de cada município, ele é em função da população, mas, sobretudo, e talvez aqui a maior polêmica, é que o fundo de participação dos municípios e o Fundo de Participação dos Estados, que é calculado pelo Tribunal de Contas da União, ele utiliza como principal subsídio os dados da população. E aqui é importante lembrar que a última âncora da população que nós temos é o censo de 2010. De 2010 para cá, portanto já temos 11 anos, a gente vem fazendo estimativas da população, que por sinal sai esse mês, se não me engano é dia 28 de agosto, é sempre no final do mês de agosto, nós publicamos no Diário Oficial da União as estimativas da população. Ora, quanto mais... Embora essas estimativas tenham acreditação internacional, porque elas utilizam técnicas e métodos estatísticos internacionalmente conhecidos e adequados, são estimativas. E quanto mais longe do marco ou da âncora que nós estamos, que é o censo demográfico, mais propenso a variações, mais propensa a variações está essa estimativa. Então, muitos prefeitos me procuram aqui na unidade estadual, dizendo, olha, Roberto, a pesquisa do IBGE está errada, porque o meu município já está com mais população e, por conta disso, eu deveria receber mais, um valor maior do montante do Fundo de Participação dos Municípios. O IBGE não tem como alterar essa situação. Porque se o prefeito está dizendo que há mais pessoas na sua cidade porque vieram de outra cidade, a gente precisa saber de onde que veio essa população, porque aquela outra cidade diminuiu muito provavelmente a população. E aí, em tese, teria que diminuir o fundo de participação dos municípios. Então, a única maneira de a gente resolver esse imbróglio é justamente fazendo o censo. E daí a importância, desde já, de conclamar a população e as prefeituras para que estejam juntas com o IBGE, para, em 2022, nós fazermos o censo demográfico e colocarmos uma nova âncora nas estatísticas e nas estimativas da população. Aqui em Santa Catarina, o desafio vai ser muito grande. A gente vai contar uma população estimada em mais de 7 milhões de habitantes, que está espalhada em mais de 2,3 milhões de domicílios, nos 295 municípios. A gente vai ter mais ou menos 7.500 pessoas trabalhando, dos quais aproximadamente 7.000 serão recenseadores. Então, é uma tarefa realmente hercúlea, muito grande, mas o IBGE tem 84 anos de experiência, né? Então a gente vai conseguir fazer essa atividade mais uma vez com a ajuda dos municípios. Mas a gente tem algumas dificuldades, né? Comportamentais, de segurança pública, de infraestrutura, da disseminação do censo, convencimento da população, sobretudo agora no período pós-pandemia, que vai ser o ano que vem, as pessoas estão cada vez mais arredias de receber pessoas em casa. E eu costumo falar também, eu repito bastante isso, mas é verdade, antigamente, né, você até conseguia ir na casa das pessoas sem avisar, porque muitas pessoas não tinham telefone. Aí, com o advento da popularização do telefone, sobretudo depois das privatizações, né, que virou meio que uma commodity, todo mundo tem, sobretudo com a telefonia móvel, você não pode mais ir na casa de ninguém sem avisar que você vai, né? Então você liga, eu posso ir aí.
Mas hoje a gente está numa evolução maior ainda. Com o WhatsApp, às vezes fica até deselegante você ligar para uma pessoa sem mandar um WhatsApp antes. Então eu costumo dizer assim, ó, quando eu ligo para o meu irmão, eu mando uma mensagem: ô, você está bem aí, posso te ligar? Né? Então você pergunta se você pode ligar para uma pessoa. E é nesse ambiente que o IBGE quer ir na casa das pessoas e fazer um monte de perguntas sobre como vive, quanto ganha, o que tem dentro da casa. Então há uma mudança na sociedade. Mas outra coisa também é que as pessoas, poxa, eu vou ter que ficar ali 5 minutos respondendo as perguntas do IBGE, 10 minutos, se for o questionário um pouco maior. Mas eu costumo dizer que, se a gente perceber que esses 5 minutos serão um insumo para a tomada de decisões para os próximos 10 anos, a gente percebe que é um investimento realmente com grande retorno. Então, eu convido mais uma vez a todos aí que estão nos assistindo, que divulguem o censo demográfico que vai acontecer o ano que vem, já sabendo quais são os resultados que advirão dessa atividade para os municípios, e nos próximos eventos, e sobretudo no nosso ciclo de seminários presenciais, a gente vai apresentar como que a gente extrai essas informações dos sistemas do IBGE. E a gente retorna justamente essas informações à sociedade através de várias publicações e nos nossos sites eletrônicos, as nossas publicações eletrônicas e o nosso próprio site. A gente tem também o perfil no Facebook, Instagram, YouTube, estamos lá. E a gente tem também aplicativos que mostram aí os indicadores econômicos, os indicadores da indústria. A gente tem também, quando você entra, convido a todos aí a entrarem no site do IBGE, a primeira coisa que vai aparecer lá é qual é a estimativa da população neste minuto. Então ela já fica ali aumentando, porque a gente ainda está num ciclo de crescimento da população. Lá por 2035 a gente vai começar a cair segundo as nossas estimativas. Mas se você entrar nesse momento, vai apresentar lá que nós temos 213 milhões e alguma coisa, e esse indicador vai aumentando, ok? E, finalmente, eu gostaria de dizer que é também um compromisso de toda a população, é um dever e um direito do cidadão responder às pesquisas do IBGE, né? Existe uma lei que obriga o cidadão a responder às pesquisas do IBGE, com a garantia que a gente mantém o sigilo dessas informações e que elas não são divulgadas associando o dado à pessoa, mas sim por grupo de pessoas, né? Então, há esse sigilo, mas eu costumo dizer sempre que, mais do que um dever do cidadão, é um direito que ele tem. O cidadão tem o direito de dizer ao IBGE, dizer ao administrador municipal como ele vive, qual é a sua situação, para que esse administrador municipal possa traçar uma política pública que seja adequada à sua realidade. Então, se a gente olhar por esse ângulo, é de fato um direito do cidadão responder às pesquisas do IBGE. Pessoal, nesse momento, quando a gente está aí com mais ou menos 30 minutos desta apresentação, eu vou, antes de passar a palavra para o Tiago, que vai dar continuidade a essa apresentação, eu gostaria ao final dessa apresentação, convidar todos que façam as suas perguntas, caso tenham dúvidas acerca dessa apresentação de hoje, e dizer que o Tiago vai apresentar nesse momento quais são as pesquisas que vão ser apresentadas nos próximos seminários. E, finalmente, se tudo der certo, no ano que vem, a gente vai fazer seminários presenciais, então eu acho que vai ser algo realmente bastante interessante. Tiago, você conseguiu compartilhar a tua tela? Sim, estou com a apresentação pronta já. Tá, então eu vou encerrar aqui o meu compartilhamento e vou ficar aqui acompanhando a tua apresentação e estamos juntos. Deixa eu só ver como é que eu faço aqui para compartilhar. Não, eu já cancelei. Vê se você consegue compartilhar a sua tela. Você me ouve e me assiste normalmente, Roberto? 100%, só falta a apresentação. Certo. Vai entrar a tua apresentação aqui. Perfeito. Só ela não está no modo apresentação. Ela está no PowerPoint em si. Tá. Eu já fiz o teste, então?
Só gostaria, antes de agradecer a presença de todos, bom dia. Nós ficamos muito felizes com a oportunidade de divulgar o trabalho desenvolvido pela nossa instituição. Meu nome é Thiago Bittencourt, eu ingressei no IBGE em 2014, inicialmente em uma agência do interior de Santa Catarina. Durante 5 anos, eu trabalhei diretamente com as pesquisas, coletando informações com os nossos informantes, que são os cidadãos em geral, as empresas, prefeituras e demais instituições. E como bem demonstrou o Roberto, o IBGE não se resume ao censo. A nossa missão é muito mais ampla. A produção estatística do IBGE, ela é extensa, muito extensa, e realizada de forma contínua. Então, pensando nisso, nós selecionamos algumas pesquisas que podem ser mais úteis à municipalidade. Foram selecionados temas que auxiliem a gestão pública municipal na elaboração das políticas públicas e na melhoria da gestão. Então, em cada módulo do nosso seminário, nós iremos apresentar uma pesquisa mais detalhadamente, começando na próxima semana, com a pesquisa de informações básicas municipais. Então, em cada módulo, nós iremos apresentar uma pesquisa que tenha relevância para os municípios e que podem auxiliar na tomada de decisão. Então, vamos compartilhar aqui a apresentação. Só veja se você consegue colocar o Thiago no modo... Aí, excelente. Ela chega agora, né? Certo. Então, como eu disse, nós iremos iniciar o nosso seminário na próxima semana com o módulo da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, conhecida como MUNIC. Eu sei que hoje a gente está apresentando muita informação, mas não se preocupem com as siglas ou com o nome das pesquisas, porque nós iremos detalhar isso e falar sobre cada uma delas. Então, a pesquisa de informações básicas municipais, ela surge da necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a realidade dos municípios e das prefeituras. Ela tem como objetivo produzir um quadro geral sobre as administrações públicas municipais, mostrando como a prefeitura elabora suas políticas e quais os recursos que cada prefeitura dispõe. Os informantes dessa pesquisa são as prefeituras. Então, aqui em Santa Catarina, 295 municípios respondem à pesquisa de informações básicas municipais. Essa pesquisa é realizada anualmente desde o ano de 2001 e ela traz dados sobre a organização, o quadro funcional, os recursos que a prefeitura dispõe, os mecanismos de controle social, as políticas de planejamento desenvolvidas no município, os programas e ações realizadas pela prefeitura. E ela tem como importância, a MUNIC, a elaboração de indicadores de avaliação e monitoramento das políticas públicas. Alguns dos temas investigados pela MUNIC e que permitem construir um perfil dos municípios brasileiros são os seguintes: recursos humanos, legislação e instrumentos de planejamento, educação, cultura, saúde, transporte, habitação, assistência social e gestão de riscos e de desastres. O questionário da MUNIC muda a cada ano, então novos temas podem ser incorporados na pesquisa. Eu até deixei um link aqui embaixo da figura, mas não vamos acessá-lo agora, que mostra os resultados da MUNIC, que permite comparar os resultados entre os municípios e elaborar rankings. Mas isso a gente verá de forma detalhada
no módulo sobre a pesquisa de informações básicas municipais na próxima semana. Outra pesquisa que também pode ser muito útil à municipalidade é a REGIC, que é a Região de Influência das Cidades. Ela tem como objetivo identificar e analisar a rede urbana brasileira e estabelecer as conexões e hierarquias entre os centros urbanos e as cidades. Ou seja, como as cidades, qual é a dinâmica de deslocamento entre as cidades e qual a influência entre elas. Os informantes da REGIC foram 3 pessoas de instituições em cada município, sendo que uma delas era representante da prefeitura. A REGIC acontece a cada 10 anos e a primeira edição ocorreu em 1972. Os dados da pesquisa de região de influência das cidades, eles mostram a forma pelas quais as cidades se relacionam entre si, através do deslocamento de pessoas em busca de bens e serviços, sejam aeroportos, atividades culturais e esportivas, cursos de nível superior, serviços de saúde, entre outros. E a importância da pesquisa REGIC é conhecer o relacionamento entre as cidades brasileiras com base na análise do fluxo de bens, serviços e gestão. Esse mapa, que nós vamos detalhar no módulo sobre a região de influência das cidades, mostra as principais capitais, né, e as principais cidades do Brasil e como elas influenciam no deslocamento de outras cidades, como eu disse anteriormente, a população em busca de bens e serviços, né, como um estudante que vai cursar nível superior em outra cidade, ou um cidadão que vai viajar de avião, precisa de um aeroporto. Então, esse mapa mostra como se dá essa dinâmica entre as cidades de deslocamento em busca de bens e serviços. Outra pesquisa muito importante que pode ser bastante útil aos municípios é a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. Ela tem como objetivo investigar as condições do saneamento básico do país, junto às prefeituras municipais e às empresas que prestam esse tipo de serviço. Então, os informantes da pesquisa são as entidades formais prestadoras de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A pesquisa PNSB ela ocorre de forma eventual e ela teve a primeira edição no ano 2000. Ela apresenta dados sobre o abastecimento de água, desde a captação, tratamento, distribuição, volume, tarifas, e também sobre esgotamento sanitário, com dados sobre a coleta, o tratamento, a destinação, o volume e as tarifas desse serviço. A importância da PNSB é que ela permite avaliar a oferta e a qualidade dos serviços prestados e também permite analisar as condições ambientais e suas implicações. Então, em resumo, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico vai mostrar os dados de cada município sobre abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. Aqui temos, embaixo da figura do abastecimento de água potável, mais um link que mostra os resultados da pesquisa. Isso nós vamos detalhar no módulo da PNSB. Hoje nós não vamos falar sobre resultado de pesquisa. Nós vamos detalhar isso no módulo de cada uma delas. Outra pesquisa importante e de interesse para a elaboração de políticas públicas e planejamento é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, conhecida como PENSE. Ela tem como objetivo conhecer e dimensionar os fatores de risco e proteção à saúde dos adolescentes. Na última edição, realizada em 2019, foram 187 mil estudantes de 4.361 escolas distribuídas por todo o país, na rede pública e privada. Então, os informantes foram os estudantes. Essa pesquisa ocorre a partir de 2009 e ela tem uma periodicidade trienal. Os dados que ela apresenta, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, estão associados a temas como o uso de álcool,
cigarro e drogas ilícitas, alimentação, hábitos sexuais dos jovens, práticas de esportes, informações sobre o ambiente escolar, entre outras. E essa pesquisa nacional de saúde do escolar permite traçar um perfil das condições de saúde e hábito dos estudantes no país, podendo ajudar na prevenção de doenças e melhoria do bem-estar. Uma das nossas principais pesquisas é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Ela demonstra, por exemplo, a taxa de desocupação no país, então ela sempre está em voga na mídia, e ela permite, além de medir o desemprego, produzir informações contínuas sobre a inserção da população no mercado de trabalho, associada também a características demográficas de educação. Os informantes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua são 211.344 domicílios por trimestre. Então, ela é uma pesquisa amostral. O IBGE não visita todos os domicílios nessa pesquisa. A periodicidade dela é trimestral e ela teve início em 2012. Os dados da atividade contínua mostram a taxa de desocupação, o rendimento domiciliar, dados sobre educação, acesso à televisão e à internet, habitação e as características gerais dos moradores. E ela tem como importância apresentar informações necessárias ao desenvolvimento socioeconômico do país. Ela também será tema de um dos módulos do nosso seminário. Outro módulo do nosso seminário será composto pelas estatísticas do Registro Civil, que tem como objetivo reunir informações relativas aos nascimentos, casamentos, divórcios e óbitos. Os informantes dessa pesquisa são os cartórios de registro civil de pessoas naturais, varas de família, fóruns ou varas cíveis. Essa pesquisa é realizada anualmente e teve a primeira edição em 1974. Os dados que ela traz são relacionados ao número de nascidos vivos, ao número de óbitos, óbitos fetais, casamentos e divórcios, isso para cada município do país. E ela tem como importância o acompanhamento da evolução da população brasileira e a realização de estudos demográficos. E, por fim, o tema do nosso último módulo é o IBGE Educa, que é o portal do IBGE voltado para a educação e formado por 3 áreas específicas. O IBGE Educa Crianças, o IBGE Educa Jovens e o IBGE Educa voltado aos professores. Então, nós temos um portal na internet, uma página dedicada exclusivamente à educação. Na parte de crianças, por exemplo, você terá lá informações sobre o país adaptadas à linguagem infantil. Temos também conteúdo para jovens, né, que servem também para o exame do Enem e traz informações sobre a geografia e estatística do Brasil. E a parte do IBGE Educa, voltada aos professores, que ela permite uma série de materiais que os professores podem usar em sala de aula para ensinar a geografia utilizando os dados do IBGE. Então, podem ser encontradas na área dos professores diversas atividades que vão desde a educação infantil ao ensino médio, que tem como temática a geografia e os dados trazidos pelo IBGE. Então, nós temos esse portal, que é o educa.ibge.gov.br/professores, e pode ser muito útil aos professores da rede municipal de ensino, aos secretários municipais de educação e também às pedagogas, enfim, a esse público voltado à educação. E ele será tema também de um dos módulos do nosso seminário. Então, como eu disse, nós apresentamos aqui um pouco sobre cada pesquisa, detalhamos
cada módulo, né, que será objeto do nosso seminário. Esperamos vocês na próxima semana para iniciar o módulo com a pesquisa de informações básicas municipais. Eu sei que hoje são muitas informações, né? Mas fiquem tranquilos que nós vamos detalhar isso e ficará mais claro ao longo do nosso seminário. Então, nós queremos agradecer a presença de todos. Ficamos, como eu disse no início, felizes em divulgar o nosso trabalho e acho que é uma boa oportunidade, né, para que as pessoas envolvidas na gestão pública municipal possam conhecer as pesquisas do IBGE e, através dos dados trazidos pela nossa instituição, que se possa tomar melhores decisões e possa ser melhorada cada vez mais a gestão municipal. Então, muito obrigado. Gostaríamos agora de abrir espaço para a participação. Se alguém tiver alguma dúvida, comentário, por favor. Tiago, só vou pedir para você fechar a tua apresentação, para que nós possamos... Perfeito. Então, antes de passar a palavra para o Mota, também queria agradecer aí o Tiago, muito boa apresentação, e reforçar as palavras dele, no sentido de dizer que hoje realmente a gente tem bastante conteúdo, bastante texto, né? Que o objetivo desse nosso encontro hoje é justamente mostrar, né, dar uma degustação do que a gente vai apresentar nos próximos encontros. E já na próxima semana a gente tem essa apresentação da pesquisa Munique, que é das informações básicas municipais, que são fundamentais para o administrador municipal. Então, convido a todos, desde já, para neste mesmo horário, na semana que vem, quarta-feira, dia 18, que estejam todos presentes para realmente entender como que funciona essa pesquisa, quais são os dados que ela fornece e como que esses dados podem ser utilizados para melhor traçar políticas públicas adequadas à realidade local. Lembrando que ela traça as características da administração municipal e como que funciona a prefeitura, então realmente é bastante interessante. Certo? Bom, mais uma vez agradeço a todos e passo a palavra para o Mota, aí, que imagino que deva finalizar. Obrigado, Roberto, obrigado, Tiago. Antes de finalizarmos, como foi aberto esse espaço para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, claro. fazer algum comentário, pode fazer pelo áudio ou pelo chat. Aguardamos um pouquinho, então. Bom, a primeira pergunta que fizeram ali, Mota, e realmente eu acho que foi o fundamental que eu esqueci, que é justamente abrir para o pessoal fazer perguntas. É uma falha terrível da apresentação. Mas vamos lá, o Tiago tinha lembrado isso. É inviável que se mude o dia da semana dos encontros? Quem é que fez a pergunta aqui? Eu não consigo visualizar quem fez. Não sei se foi Júlia, né? Júlia, com relação à mudança da data dos encontros, aí é uma questão da Escola do Legislativo, que tem todo um cronograma e uma divulgação, né? Então, eu realmente não sei, mas eu imagino que deva ser feito esse questionamento à escola em si, porque a gente entra mais, única e exclusivamente com o conteúdo, né? Então, há um cronograma que já foi divulgado, então eu imagino que a mudança em si não seja algo assim muito fácil, mas, repito, é uma questão a se ver com a Escola do Legislativo. Na verdade, depois como é que funciona aqui, né? Depois do projeto estar todo montado e aprovado pelas nossas instâncias aqui, é difícil mudar. Assim, o que a gente pode pensar num seminário futuro, arranjar uma outra data, um dia de semana ou até o horário que seja compatível, que agrade a mais pessoas. Mas agora, esse evento não dá para mudar, infelizmente. Gente, sintam-se à vontade para fazer questionamentos, aproveitem aí que a gente está aqui à disposição sobre o conteúdo, sobre o censo, sobre as pesquisas, enfim, estamos à disposição. Lembrando...
Fique à vontade. Ali, acho que o dia de semana é que atrapalha um pouco, então a gente vai ver, né, nas próximas o que poderia mudar sobre isso. De toda sorte, ela fica gravada, né, Mota? Então, o conteúdo fica disponível. Sim, a aula está sendo gravada. O único senão é que quem precisar ou quiser pegar o certificado de participação tem que assistir ao vivo. Daí pode depois até rever a aula, mas para o certificado tem que estar presente agora. Com relação aqui, Paulo, eu vou colocar aqui o meu e-mail, tá, do IBGE no chat. Ele está perguntando se a gente pode disponibilizar o material. Não há problema, eu posso disponibilizar sim. Só vou botar meu e-mail aqui, embora esteja no último slide, mas eu vou colocar. Ele está no último slide, mas eu vou colocar aqui no chat também o meu e-mail, que daí pode me mandar um e-mail e eu disponibilizo sim o material. Roberto, se tu permitires, eu posso também, a gente pode divulgar o teu e-mail no grupo do WhatsApp que foi criado para esse evento. Claro. Sim. Então tá. Inclusive, eu posso até mandar, Mota, já a apresentação para você e, de repente, disponibiliza lá no grupo. Ao invés de mandar o e-mail, eles mandam. Pode ser, né? Melhor ainda, perfeito. Tá. Eu já tenho aqui o zap da Patrícia. Eu vou mandar para ela e peço desde já a gentileza para ela compartilhar. Perfeito. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. O Thiago vai me ajudando aí também. Deixa eu tirar os participantes. Deixar e colocar só o bate-papo. Bom dia, eu gostaria de agradecer. Material, apresentação. Qual o papel do APM na realização do censo? O APM, Mota e Patrícia, o APM é o agente de pesquisa municipal, né? De pesquisa e mapeamento, melhor dizendo, agente de pesquisa e mapeamento, que é o nosso contratado. Nós temos servidores efetivos e servidores contratados. Os servidores contratados ficam no IBGE por um período de até 3 anos. No censo, eles não participam da pesquisa. Esses servidores temporários, eles participam das nossas pesquisas amostrais, vale dizer, a PNAD, as pesquisas do comércio, as agropecuárias, e até fazem um mapeamento, né? Trabalham no que nós chamamos de base territorial. Mas, no censo em si, os APMs não são alocados para essa atividade. Outra pergunta: qual a forma de contratação dos servidores do IBGE? É bom saber que o pessoal está interessado em trabalhar conosco, sejam muito bem-vindos. Há duas maneiras de trabalhar no IBGE, uma é sendo temporário e outra é sendo efetivo. Com relação aos cargos efetivos, a gente não tem previsão para a realização de concurso público, mas para agente de pesquisa e mapeamento, nós temos regularmente processos seletivos simplificados. Nós tivemos um recentemente, e nós vamos ter, obviamente, também já uso esse espaço aqui para convidar a todos, nós vamos ter a contratação de quase 7 mil recenseadores aqui no estado de Santa Catarina, que vão trabalhar no censo demográfico de 2022 a partir de junho. Então, muito provavelmente, esse processo seletivo vai acontecer até o final do ano. Então, desde já quero aqui divulgar e convidar a todos que participem desse processo seletivo e venham trabalhar conosco para essa atividade que é acima, para além de ser uma atividade laboral, de ser um trabalho, contribui com o país, contribui com o município, é uma atividade realmente de cidadania. Então, desde já convido a todos para que venham trabalhar conosco, venham se enfileirar conosco nesse desafio que realmente é bastante complexo. Mais alguma pergunta, gente? Rodrigo Rezende. Mais uma. Sim, gostaria de saber quais os tipos de pesquisa o IBGE realiza, porque o Tiago citou a PNAD contínua, é uma pesquisa amostral e fiquei com dúvida quanto aos tipos de pesquisa. Rodrigo, né? Rodrigo, nos próximos seminários a gente vai especificar melhor, não todas, tá? Mas
as principais, digamos assim, ou aquelas que têm mais, que são mais demandadas pela sociedade, a gente vai explicar melhor essas pesquisas. Mas, basicamente, a gente tem pesquisas amostrais, né? Exemplo, a POF, que é a Pesquisa do Orçamento Familiar, a PENS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Educando, a PNS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, e, como você bem falou, a PNAD contínua. Essas são amostrais. Elas pegam uma amostra da população alvo da nossa pesquisa, e essa amostra permite que nós extrapolemos o resultado dessa pesquisa para o universo pesquisado. Essas são as pesquisas amostrais. E tem as pesquisas censitárias, que a gente conta toda uma população, ou melhor, investiga toda, a contagem é apenas um dos fatos, né? Mas a gente investiga toda a população. As pesquisas censitárias, nós temos o censo demográfico, que é feito a cada 10 anos, o último foi feito em 2010, o próximo vai ser feito em 2022, não foi feito em 20 e em 21 por conta da pandemia, e o censo agropecuário, cuja última edição ocorreu em 2017 e a anterior tinha ocorrido em 2007. Então, essas são as duas formas de pesquisa que o IBGE utiliza, ok? O Marcos fez uma pergunta. Em tempos de discussão da implementação da governança digital, através de políticas públicas para o TIC, que é a Tecnologia da Informação e Comunicação, o IBGE pensou em disponibilizar dados para o IDE dos municípios. IDE, eu acho que você está... Será que você está falando do IDH, ô Marcos? Eu não entendi muito bem a tua pergunta. O IBGE pensou em disponibilizar dados para o IDE dos municípios? Se você puder especificar. Infraestrutura de dados espaciais. Ah, sim, que é a nossa parte de cartografia, né? A gente tem uma área de geoprocessamento e de cartografia que, inclusive, ela anda em compasso com o governo do estado. A gente tem uma parceria, um termo de compromisso com o governo do estado, e a gente tem troca de informações, de dados, né, do espaço geográfico, digamos assim, com o estado. Nós já estamos avançando, inclusive a parte cartográfica. A gente recentemente divulgou, nós tínhamos o mapeamento do estado numa escala 1 por 25, se eu não me engano, e a gente conseguiu evoluir 1 para 100 mil, né? E a gente divulga, sim, essas informações, mas é uma questão bastante técnica ligada à nossa área de cartografia, que talvez eu não esteja não seja a pessoa mais adequada para responder. E, infelizmente, a parte de cartografia não está contemplada nessas nossas próximas divulgações, nos nossos próximos seminários. Então, essa aí eu acho que vou ficar te devendo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, que aí surgiu bastante aqui. Vamos lá. Pergunta. Segue o link para registrar a frequência e para os municípios. Cliquei para confirmar a presença. Ah, não, beleza. Me perdi uma parte, Roberto. Nós acabamos de disponibilizar o link para confirmar a presença. Ele fica ativo até as 11 horas, então dá para entrar ali. Ele está um pouco acima aqui no chat. Deu, Roberto? Pode continuar. Perfeito. Então tá, gente. Temos mais aí uns 10 minutinhos para que vocês consigam registrar a presença e também fazer perguntas se tiverem dúvidas ou algum questionamento. Pessoal, eu gostaria de pedir se alguém quisesse abrir a câmera para a gente registrar esse momento, tirar uma foto. Quem quiser, fica à vontade. Vou arrumar a gravata aqui. A tua câmera travou, Patrícia. Que eu acho que como muitas pessoas estão abrindo a câmera, o link pode ficar um pouco limitado.
questionando as estimativas de população, é um processo mais complexo, e talvez ele esteja na faixa de complexidade A, que demande 40 horas. Alguém abriu o microfone também. Para montar um plano de trabalho, cada trabalho... Roberto, bom dia. Josemar. A presença é confirmada através da entrada nossa aqui no fórum? Posso responder? Não, tem um link ali, Josemar. Nós vamos disponibilizar um link 2 vezes por dia, por aula. Ele fica ativo por 10 minutos. A pessoa entra ali, automaticamente digita a senha ali, vai para o seu ambiente, registra a sua frequência e volta. Bem fácil. É porque eu entrei ali e já foi direto, né? Quando eu instalei o Zoom aqui, depois cliquei no link, ela já me jogou direto para a reunião. Sim, mas o link não fica disponível o tempo todo, ele fica disponível no chat 2 vezes por aula por 10 minutos. E a pessoa entra ali, cuida ali no chat, aí vai para o seu ambiente e marca a presença. Tá ok, então. Posso fazer uma pergunta? Danilo de Blumenau, desculpa. Desculpa, pode falar? Aqui é Danilo de Blumenau. Eu entrei aqui no link para confirmar a presença. Ele vai no site da Alesc, aí pede o CPF e uma senha. Qual que é essa senha? Não, é porque vocês tinham que estar inscritos, né? Não é, Mota? Exatamente. O CPF e a senha é o login de acesso ao ambiente do participante da escola do Legislativo. No mesmo lugar que vocês fizeram a inscrição, é o acesso a esse controle de frequência. O login é o CPF, a senha é a senha de cada um. Porque não é apenas... o link ele é aberto, a palestra, o ciclo de seminários, ele é aberto a toda a população, mas para que haja o certificado ao final do ciclo de palestras, é necessário que faça a inscrição, e que pode ser feita a qualquer tempo, né, por sinal, e aí, fazendo essa inscrição no site da Alesc, da Escola do Legislativo, vocês vão ter um link, uma senha de acesso que é necessária para que haja o registro da presença e, na sequência, a expedição do seminário. Quem não fez ainda pode fazer, porque como são 75% das presenças, mesmo não tendo a presença nesse dia de hoje, para o próximo encontro, se vocês fizerem e participando dos demais encontros, vocês vão ter no mínimo esse percentual e vão ter acesso ao certificado. Posso fazer uma pergunta? Obrigado, vou fazer o link. Meu nome é Paulo. Estão me ouvindo? Sim. Perfeitamente. Então, eu fiz ali, eu tentei entrar no link que foi fornecido para fazer a frequência e acusa que você passou do período de acesso ao link, mas acabei de entrar agora. Aquilo que eu disse, né? Ele fica disponível por 10 minutos. Esse último, a segunda vez, ele é até às 11 da manhã, então ainda tem aí 7, 8 minutos para fazer. Não, mas é justamente isso. Desculpa, perdão. São 10 minutos. Doce, às 11, até às 10h55. Eu falei para a senhora, mãe, não come mais doce, mãe. Mas não come. E onde a senhora... Mota, é o seguinte, em relação à frequência, eu acabei de entrar agora e ele acusa que, na verdade, a gente não teve acesso, como se não tivesse passado do tempo. Eu acabei de entrar nesse momento, eu estou dentro desse período que vocês avisaram, né? Posso até dar um print na tela, se for o caso. Como proceder? Tem como gerar um outro link, Mota? O link está ali, de novo. Eu acabei de fazer o meu e deu certo. Tenta de novo, Paulo, por favor. De qualquer forma, como a aula está sendo gravada e nós fizemos um print também das telas, dá para a gente fazer o acerto de quem não conseguiu fazer a sua frequência, até porque é o primeiro dia, até as pessoas pegarem o hábito e pegarem o jeito para fazer. Então, não fiquem preocupados. A gente conseguiu fazer, a gente vai conseguir registrar todos. Já está com 50% de frequência. Tá? O Paulo, nós já vimos aqui, tu já estás com 50%. Então, fazendo a segunda, já pega o 100% de frequência no dia de hoje.
Agora confirmou essa segunda link que foi fornecido, eu consegui confirmar a presença. O primeiro que eu tinha conseguido, né? Perfeito. Uma outra observação que nós precisamos fazer é o seguinte: nós verificamos no nosso sistema que há vagas ainda para público interno, público de servidores da Alesc, e para o público externo não tem mais. Então, nós vamos falar com o núcleo responsável pelo evento para aumentar o número de vagas externas e diminuir o número de vagas internas para que quem queira ainda fazer a inscrição possa fazer. Bom, gente, então, acho que é isso, né? Bom, gostaria mais uma vez de agradecer o Mota, a Patrícia também, que desde ontem está conosco aí. Agradecer a você, ao Tiago, a Alesc, a Escola Legislativa, a FECAM e a Associação dos Vereadores, convidar, e a todos os participantes, e convidá-los desde já que estejam junto conosco na semana que vem, para essa apresentação da Monique, que eu tenho certeza que para aqueles que têm interesse na administração municipal, vai ser de grande valia. Tá certo, gente? Um grande abraço, tenham todos um bom dia e até semana que vem. Bom dia, obrigada, professor, obrigada, Tiago, obrigada a todos. Abraço e obrigado. Parabéns pela organização. Obrigado mais uma vez também e até semana que vem, então, a todos. Muito obrigado. Tchau, até semana que vem.